A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Mês de junho, ele é caracterizado por muitas festas religiosas, populares. Por exemplo, hoje, Santo Antônio de Pádua. Aliás, Santo Antônio nasceu em Lisboa, né? É também chamado Santo Antônio de Lisboa. Morreu em Pádua, na Itália. Mas é conhecido e queridíssimo por todo o povo, porque ele foi um grande missionário e sempre procurou praticar caridade, né, e ajudar na formação da consciência social. Ele era um grande orador. Pelos seus sermões, ele conseguia arregimentar muita gente. Era amigo dos pobres e também tinha São Francisco como ideal de sua vida. A gente fala muito no pão de Santo Antônio, que é distribuído neste dia, não é? Porque ele era muito solícito e caridoso para com os pobres. Portanto, o Evangelho que a gente ouviu, que a gente não rebater na mesma medida, ajuda-nos a entender esse amor tão necessário para os pobres e o Evangelho de Cristo, que exige de nós essa atitude. Ontem, nós celebramos também na igreja a festa da Santíssima Trindade, que é a revelação de Jesus. Jesus foi revelando para nós esse grande mistério de amor presente nas 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Uma comunidade de comunhão e de amor entre os 3, que traz para nós um ensino grande para as nossas experiências, que não devem nunca ser de interesse, o amor, nem de posse, mas fazer com que haja mais liberdade entre as pessoas e que nós nos amemos intensamente, porque Deus veio nos salvar por amor. E como ontem também, Dia dos Namorados, a gente tem uma palavra muito importante para os jovens, no sentido de se lembrar que o namoro é uma fase na vida para quem se prepara para o casamento, que deve se conhecer, se relacionar bem, trocar as ideias, visitar as famílias, fazer com que haja assim um conhecimento mútuo para que o casamento seja duradouro, né? Até que a morte nos separe. O Evangelho que a gente ouviu, esse pequeno trecho, faz parte do maior discurso que Jesus pronunciou,
que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. São 3 capítulos no Evangelho de São Mateus. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. A gente, quando lê esses 3 capítulos, a gente tem aí a nova constituição do povo novo, que é a igreja, o povo que peregrina. Jesus é o Mestre, é o Senhor. Ele é o novo Moisés. Assim como Moisés deu ao povo da antiga aliança as tábuas da lei, os 10 mandamentos, assim Jesus, com o novo povo da nova aliança, nos entrega essa nova lei, que é o Sermão da Montanha. É indispensável a leitura, porque é aí onde a gente encontra o essencial para viver o cristianismo, que vai mudar a face da terra. Nós vivíamos antes com essa lei do talião, chamada a lei do talião. Jesus até diz assim: ouvistes o que foi dito. Antes o povo conhecia olho por olho e dente por dente. Isto é, você era ofendido, então você pagava na mesma medida. Mas Jesus vai nos ajudar. Ele diz que não é para enfrentar quem é malvado. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Devemos estar prontos a aceitar os insultos, as ofensas. E Jesus nos ensina que não nos devemos guiar pela violência ou pela vingança. Nós estamos vivendo uns tempos terríveis. Se você acompanha as notícias, hoje em dia tudo se torna mais fácil de se comunicar. Só no Brasil, a cada 7 horas se mata uma mulher, sem contar os outros. Estou só citando esse exemplo, para a gente ver como a violência está séria, porque as brigas, os assaltos, a mão armada, os desastres, os palavrões, a desmoralização da pessoa através das mídias sociais, tudo isso é forma de espírito de vingança, de a gente pagar a injustiça com a injustiça. Nós temos que ter paciência e tolerância, é isso que ensina o Evangelho. Nós precisamos nos questionar sobre a sociedade de hoje. E certamente o Evangelho ele vai nos ajudar, que Jesus não quer a morte, não quer que nós geremos mais violência além daquela que já existe. É uma atitude natural a gente reagir de uma forma agressiva quando a gente recebe uma agressão. É muito natural. O ser humano ele tem aqueles impulsos, né, para rebater. Mas Jesus ensina a superar esse tipo de comportamento. E ele propõe justamente gestos de bondade quando a gente sofre alguma agressão. O mal vencido pelo bem e o ódio vencido pelo amor. É justamente esse o caminho da Santíssima Trindade. O caminho que é proposto por Jesus, o único para eliminar a espiral de violência que no momento domina toda uma sociedade e também os nossos relacionamentos. Jesus não pede que nós sejamos acomodados, passivos, mas ele propõe para nós o caminho do bem e do amor. Devemos rever as nossas atitudes, que isso é uma forma da gente desarmar o nosso adversário. E agora rezemos dizendo a oração do dia de Santo Antônio. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos
por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 5, do versículo 38 a 42. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.